E aí, irmãos e irmãs que acompanham Batatinha Comics, hoje eu quero trazer para vocês a minha coleção de Junji Ito. Hoje eu vou falar de Junji Ito, um dos grandes queridinhos aí dos mangás do Brasil. Vou mostrar para vocês o mais novo lançamento do Pipoca Nanquim e todos os outros volumes que eu tenho de Junji Ito. Começando pelo mais novo lançamento que acabou de chegar aqui em casa, As Esculturas Sem Cabeça, do Pipoca Nanquim. Ele veio com este marca-página aqui. Ele veio com 4 cards da coleção de cards colecionáveis do Junji Ito que o Pipoca Nanquim está fazendo. E eu vou mostrar rapidinho para vocês como que é a parte de dentro dele. Embaixo da sobrecapa ele é assim. E do outro lado, aviso de gatilho aí para tripofobia. É isso. Vou mostrar primeiro as edições que eu tenho em português e depois as que eu tenho em inglês. Por quê? Quando eu comecei a colecionar Junji Ito, em 2017, eu acho que foi quando a Dark Side Books lançou o primeiro volume de Junji Ito aqui no Brasil, que foi o Fragmentos do Horror. Isso, claro, antigamente, o Uzumaki já tinha sido lançado aqui, acho que em 3 volumes e tal, mas não foi o sucesso que foi depois dessa febre do Junji Ito que está tendo agora. Isso começou com a Dark Side lançando Fragmentos do Horror. E aí eu fui atrás do que tinha de Junji Ito, mas não demorou muito para chegar coisas aqui no Brasil. E eu comecei a comprar os mangás do Junji Ito lá nos Estados Unidos. Comprei os mangás importados, publicados pela editora Viz Media, que faz um trabalho fenomenal com o autor. Tão bom quanto o Pipoca Nanquim faz aqui também. São propostas diferentes, os mangás da Viz são todos em capa dura, os do Pipoca Nanquim não, mas o Pipoca Nanquim faz um trabalho excelente com mangás de capa cartonada, sobrecapa, lombada costurada e colada. Então acaba tendo um acabamento um pouco melhor do que os capa dura da Viz Media. Mas eu vou mostrar primeiro esses que foram publicados aqui no Brasil. Próximo é Diário dos Gatos, publicado pela JBC. Bem bonitinho. Um mangá de comédia diferente do padrão do Junji Ito, bem rapidinho de ler, com histórias engraçadas e que se você tem um gato em casa você vai se identificar com vários contos que tem aqui. Depois, Fragmentos do Horror, que é a primeira história lançada nessa nova leva de Junji Ito aqui no Brasil. Eu conheci na Comic Con Floripa, se eu não me engano 2017 ou 2018, agora eu não lembro o ano exato. E eu participei de um painel da Dark Side Books fazendo uma pergunta lá, e quem participasse desse painel ganharia algum livro da Dark Side, e eu ganhei esse do Junji Ito, e não poderia ter ficado mais feliz, porque foi o início do meu vício no autor. E aliás, ainda hoje, essa é uma das melhores coletâneas que tem. Depois a gente tem Contos de Horror da Mimi. Contos de Horror da Mimi é o segundo e, por enquanto, o último volume publicado pela Dark Side do Junji Ito, e eu acho que talvez o que eu mais gosto em questão física, né, do material em si. Eu acho a capa dele muito linda, ele é muito bem feito, lombada costurada e colada. Olha essa arte aqui, muito massa. Depois As Egocêntricas Maldições de Souichi, do Pipoca Nanquim, também no padrão de capa cartonada, sobrecapa, lombada costurada e colada. O Encanamento que Geme, também do Pipoca Nanquim, o mesmo padrão, né? Ó, aqui a arte da capa e da quarta capa. Todos eles vêm com marcadores personalizados, são bem legais. Não vou mostrar agora porque tá ali dentro, mas todos eles têm. Depois O Beco, que foi um dos últimos que saiu antes do Escultura Sem Cabeça. Essa imagem aqui me lembra Evil Dead, a morte do demônio do Sam Raimi. Depois, A Sala de Aula que Derreteu. Inclusive, uma história que me surpreendeu, porque eu não esperava nada, e como dá pra ver aqui, ó, ela foca bastante em satanismo. Então, tem vários livros desses do Junji Ito em que eles têm um tema. Algum é mais ficção científica, outro é sobre satanismo, outro sobre iconografia religiosa, católica, outro sobre horror psicológico, outro sobre horror cósmico e por aí vai. Esse aqui é do Pipoca Nanquim também, Dysmorphos, mas é capa dura, por quê? Isso aqui faz parte de uma coleção em 2 volumes que republica os contos favoritos do autor. Ou seja, acontece que aqui dentro tem contos que você vai encontrar nos outros livros.
porque isso aqui é uma republicação de contos favoritos do autor e esses contos estão nas outras coletâneas. O que acontece é que tem 1 ou 2 contos inéditos em cada um dos 2 volumes. Então, se você quer ter tudo do Junji Ito, acaba precisando desse 1 ou outro conto inédito que está aqui dentro. Aqui um dos marcadores, ó, do Dismorphos. Depois, Uzumaki, que foi o primeiro, se eu não me engano, o primeiro lançamento depois do Fragmentos do Horror pela editora Devir. Talvez a história mais famosa do Junji Ito. Ele foi publicado pela editora Devir em capa cartonada e sobrecapa. Aqui o interior dele. O meu tá um pouquinho surrado porque eu já li, né? E como ele é um volume muito grande, ele acaba deixando marcas de leitura quando você lê, até de ficar na própria estante, porque eu não deixo dentro de saquinhos nem nada, eu gosto de ter os livros expostos sem plástico. Isso faz com que, dependendo do papel, esse aqui dá pra ver um pouco, ó, ele acaba ficando mais oxidado. De todas as edições de Junji Ito que eu tenho, seja importadas ou brasileiras, esse aqui é o que tem o pior papel. Os dois da Devir, esse e o Guiô. Talvez na época eles não tinham noção de quanto sucesso isso faria e fizeram um trabalho um pouco mais econômico, né? Dá pra ver um pouco aqui os pontos de oxidação. E esse aqui tem lombada só colada, o que é um pouco preocupante para um livro desse tamanho, porque pode descolar, não tem lombada costurada nesse caso aqui. A outra edição da Devir, que é Guiô, foi a segunda lançada. Aqui a capa, abrindo uma página legal aqui dentro. É uma história interessante, não é uma das minhas favoritas, mas mesmo as menos boas do Junji Ito, não vou nem dizer as mais ruins, porque ele não tem história ruim, mas as menos boas ainda assim são acima da média, pra mim. Eu gosto de tudo que ele faz. Só que o destaque pra mim nessa edição aqui é uma história curta que tem lá no final, que chama O Mistério da Falha de Amigara. Essa história é sensacional. Muito, muito boa. E aí acabam as edições brasileiras que eu tenho, a gente parte para as edições importadas, da Viz Media. Primeiro aqui eu tenho, No Longer Human, que é uma adaptação do Junji Ito de um livro escrito por Osamu Dazai. Tá saindo pela JBC, se eu não me engano, aqui no Brasil, já foi anunciado pela editora, ainda não está em pré-venda nem nada, mas eles anunciaram que vão lançar. A minha edição é em capa dura, com essas artes bem lindas por baixo da sobrecapa, e a sobrecapa, ela possui um furo, que é justamente para mostrar a arte ali dentro. Ó. É uma história mais de existencialismo, um drama psicológico, uma história mais pesada, justamente por não ser escrita pelo Junji Ito, ela tem essa diferença de temas, a própria maneira de contar a história. Então, se você conhece o Junji Ito pelas outras histórias, que tem bastante horror corporal, bastante monstruosidades e sobrenatural e tudo mais, essa história aqui pode surpreender. Uma leitura bem diferente. Depois eu tenho aqui Tomie. Eu tenho Tomie em um único volume da editora Viz Media, lombada apenas colada, mas é capa dura. Deixa eu ver se tem Gutter Loss. Não, dá pra ver, dá pra ler tranquilo, mesmo com esse tamanho todo e apenas lombada colada. Aqui as artes de capa do Pipoque Nankin. Foi lançado aqui no Brasil pelo Pipoque Nankin em 2 volumes, mas eu tenho esse que é um só. Depois, Venus in the Blind Spot, que saiu aqui no Brasil como Vênus Invisível, pela editora Devir. É uma edição da Viz Media em capa dura e sobrecapa. E a sobrecapa tem uma arte bem bonita dentro, que é a mesma arte do outro lado da sobrecapa, só que sem o texto. Ó. E aqui a gente tem uma arte como é que é o nome dessa história? Não sei o que, do pilar principal. Não lembro agora o que é, mas alguma coisa do pilar principal. Que é uma história bem legal também. Depois a gente tem The Liminal Zone, que se eu não me engano está em pré-venda ou vai sair nos próximos meses aí no Brasil pelo Pipoque Nankin. Não lembro qual é o título que eles escolheram para botar. Também é uma edição em capa dura com sobrecapa da Viz Media. Depois Black Paradox,
que também é capa dura, mas dessa vez sem sobrecapa, então é só a capa dura aqui, não tem sobrecapa. Não sei quando vai sair esse aqui no Brasil, não acho que está anunciado. Depois Sensor, que já saiu aqui no Brasil pelo Pipoca Nanquim também. Essa edição aqui é muito bonita, que tem hot stamp em dourado, ó. Sobrecapa, tem uma arte interna na sobrecapa muito linda também, que é mais parecida com a arte que o Pipoca Nanquim usou na capa brasileira. Depois Shiver, capa dura, uma coletânea de histórias favoritas do autor, que saiu aqui no Brasil como Calafrios, que é o volume 1 do volume 2, que é o Dysmorphos, que eu mostrei aqui, que saiu pelo Pipoca Nanquim. Essa também saiu, a primeira pelo Pipoca Nanquim, mas eu já tinha a edição da Viz Media em inglês e acabei não comprando a do Pipoca. Depois Deserter, que saiu aqui no Brasil como Morada do Desertor, que é uma edição em capa dura sem sobrecapa também. Essa daqui faz parte de uma coleção da Viz Media, onde são coletâneas de histórias, todas elas, e elas têm uma cor diferente na lombada, que também aparece aqui nessa guarda, aqui nessa, e aqui na sinopse também, e acaba fazendo uma coleção coloridinha, assim, que fica bem legal na estante. O Pipoca Nanquim também fez isso com a lombada das edições dessa coleção aqui que eles lançaram no Brasil. Então cada uma tem uma cor bem marcante que chama atenção na lombada. Depois Love Sickness, que é outra dessa mesma coleção, capa dura, sem sobrecapa, dessa forma aqui. Saiu no Brasil, acho que como Mortos de Amor, alguma coisa assim. Smashed, que saiu no Brasil como Contos Esmagadores, se eu não me engano, pelo Pipoca Nanquim. Depois Frankenstein, também capa dura, sem sobrecapa, saiu no Brasil com o mesmo título. Além da adaptação da história do Frankenstein da Mary Shelley, tem outros contos aqui que são bem legais também, mas a adaptação em si é a minha favorita. De todas as histórias do Frankenstein adaptadas, essa é a minha versão favorita. E tá em pré-venda de novo porque esgotou, mas o Pipoca Nanquim tá relançando. Depois Tombs, saiu aqui no Brasil como Cidade das Lápides, se eu não me engano, faz uns 2 meses ou 3 meses, algo assim. Também dessa coleção de cores aqui do lado. E por último, Remina, também conhecido como Hellstar Remina, que, se eu não me engano, está em pré-venda pela editora Devir, para sair aqui no Brasil em breve. Uma história de horror cósmico muito legal, conta a história desse planeta aqui que está chegando perto da Terra, e um cientista coloca o nome do planeta de Remina, que é o mesmo nome da filha dele, que aparece aqui, ó. E a princípio isso torna ela uma celebridade, mas na medida que o planeta vai se aproximando, isso vai causando consequências e também a possível destruição da raça humana, ela se torna uma ameaça. As pessoas começam a perseguir ela, querer matar ela, achando que isso vai impedir com que o planeta destrua a Terra. Bem legal e bem Lovecraftiana essa história. E aliás, chegando nesse ponto, é bem comum as pessoas chamarem algo de Lovecraftiano, algo de terror, geralmente com tentáculos, com monstros parecidos com os mitos de Cthulhu ou o que for. Eu acho que Junji Ito é a coisa mais Lovecraftiana que existe, tirando os próprios contos do Lovecraft. Porque o Lovecraft, o horror cósmico nada mais é do que o medo do desconhecido. O medo de si próprio, da existência, da sua existência não significar nada, de você ser insignificante perante o universo. E o Junji Ito traz muito isso nas histórias dele. É por isso que, para mim, as histórias são tão cativantes. Eu acho que o segredo do sucesso dele está aí. Então, quando a gente fala que Junji Ito é Lovecraftiano, eu quero dizer nesse sentido, que é, para mim, o melhor sentido, o medo do desconhecido. Então, se você tem algum interesse por isso, ou por horror no geral, o que seja, e não lê o Junji Ito, você está perdendo demais, porque vale tudo isso que todo mundo diz que vale. O sucesso que ele está tendo aqui, para mim, é justificável. Para finalizar, eu quero fazer algumas recomendações de obras do Junji Ito baseado em subgêneros de terror que você possa gostar. Por exemplo, se você gosta de terror com relação à ficção científica, com elementos mais voltados para a ficção científica, Vênus Invisível tem mais histórias relacionadas à ficção, nesse sentido. Tem histórias relacionadas à tecnologia, um pouquinho de Black Mirror, então seria Vênus Invisível. Se você gosta de histórias com iconografia religiosa, elementos católicos no horror, eu gosto bastante, tipo os filmes da Freira, que um monte de gente fala mal e não gosta, mas eu curto justamente por causa dessa iconografia do horror católico. Eu sugiro Liminal Zone, que tá para sair aí no Brasil, ou já saiu. Eu tô por fora dos lançamentos do Brasil que eu já tinha, eu acabei não olhando, mas eu acho que não saiu ainda.
como você pode ver aqui, ó, são histórias com cunho religioso e que tem mais relação com esse tipo de horror. Se você prefere um horror cósmico, eu sugiro Censor ou Remina, que tá para sair no Brasil também. Esse aqui já saiu e esse aqui tá para sair. Os dois flertam com horror cósmico, coisas inimagináveis, medo do desconhecido, bem legais. Sensacionais essas duas obras aqui. Se você gosta do horror clássico, eu sugiro Frankenstein, que além da adaptação de Frankenstein, tem outros contos também, e essa aqui é a minha adaptação favorita dessa história. Já se você gosta de umas histórias mais pesadas, que tem a ver com satanismo, por exemplo, A Sala de Aula que Derreteu seria uma boa escolha. E se você gosta de histórias de terror puxada para comédia, tipo Terrir, As Egocêntricas Maldições de Soulwitch, esse aqui, com certeza, seria a escolha perfeita. Por outro lado, se você quer ler apenas um livro do Junji Ito para ver se você vai gostar do estilo dele, de desenho, de escrita, o tipo das histórias, eu recomendo Fragmentos do Horror, que para mim é possivelmente a melhor coletânea no geral das histórias. Eu acho que tem as melhores histórias aqui, uma coletânea pequena, então todas as histórias praticamente são muito legais. E se você já sabe que gosta de Junji Ito, mas não quer fazer essa coleção toda, pode pegar os 2 volumes, que é Calafrios e Desmorfos, que saiu pelo Pipoca Nanquim, porque tem a seleção de contos favoritos do autor. Então aqui você vai ter mais ou menos uns 20 contos, somando os 2 livros, e contos de todos os outros livros possíveis. Ambos são, esse aqui é importado, mas os que tem aqui no Brasil do Pipoca Nanquim são nesse formato aqui, capa dura, nesse tamanho, que é até um pouquinho maior do que um mangá comum, e possuem brindes como esse marcador personalizado. O outro volume tem também, mas eu não tenho o outro volume porque eu tenho ele em inglês. Mas se você só quer ter esses 2 livros, dá para ter só esses 2, você vai ter uma baita de uma seleção de contos de terror do Junji Ito. Além disso, eu quero mostrar também uma outra coleção, não é de Junji Ito, mas é de um autor que o Junji Ito considera um mestre dele e uma grande influência na carreira dele, que é o Kazuo Umezo. Essa história aqui, The Drifting Classroom, ela foi lançada em 3 volumes, nem sei se eu vou conseguir segurar os 3. Ela foi lançada em 3 volumes pela Viz Media nos Estados Unidos. São 3 volumes bem parrudos. Uma história de terror sobre uma escola que sofre com um terremoto e as pessoas que estão dentro dessa escola após esse terremoto saem da escola para perceber que estão num mundo totalmente diferente do que estavam antes. Um mundo pós-apocalíptico, com criaturas esquisitas, e elas precisam se adaptar a essa nova realidade delas sem saber se um dia vão ver o mundo que elas conheciam antes. Tem uma passagem muito, muito pesada no início dessa história, e tem também morte de criança e coisas assim. Não é para os fracos, e definitivamente deve ser lançado aqui no Brasil em algum momento, porque agora que está acabando as obras de Junji Ito, com certeza as editoras vão querer obras que se relacionem com Junji Ito, mesmo não sendo dele. E isso aqui com certeza se relaciona a Junji Ito, pois o próprio Junji Ito menciona como uma das grandes influências ao trabalho dele. Então fica aí de recomendação, caso seja publicado no Brasil, também pode ir atrás dessas aqui. E essa foi a minha coleção de Junji Ito. Ela tem 24 livros em inglês e em português. Ela está completa com o que existe de possível lançamento no Brasil e nos Estados Unidos, não tem mais nada para lançar, que eu saiba, com exceção de algumas coisas que o Junji Ito desenhou, mas não escreveu. Uma delas é a história do Rasputin, que, se eu não me engano, saiu em 6 volumes, escrito por outro autor e desenhada pelo Junji Ito. Então, se alguma editora quiser trazer para cá, pode mandar. No total, ela tem 24 volumes, porque o Tomie eu tenho numa edição única e aqui no Brasil foi dividido em 2, então seria 25 volumes se contar 2 volumes de Tomie. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa um curtir aí, manda pra quem você acha que vai gostar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, e se não leu Junji Ito, mas gosta de terror, tem que ler Junji Ito. Leia Junji Ito.